O presidente Lula, ele seguramente vai entrar para a história como alguém capaz de conversar com um determinado grupo, num evento, numa reunião, sair de lá e conversar com outro determinado grupo, num evento, numa reunião, dizer A num evento e dizer B no outro evento. O A e B podem ser complementares, o A e B podem ser opostos, mas isso é um atributo do presidente Lula. Ele tem essa capacidade. Então, ele está conversando com uma determinada audiência e diz aquilo que a audiência quer ouvir, ou aquilo que ele entende que deve ser dito para aquela audiência. E o mesmo faz quando troca de público. Essa modalidade, esse jeito de agir, muitos políticos praticam, alguns mais, outros menos. Conta-se do presidente Fernando Henrique Cardoso, não sei se é uma piada exatamente, ou se o episódio se tornou uma piada, mas o fato é que quem contava era o ex-ministro Delfim Neto, que o Fernando Henrique recebia alguém, o sujeito falava algo para ele e ele dizia assim: você tem razão. Aí entrava uma outra pessoa na sequência, dizia o oposto do que o primeiro havia dito e o presidente Fernando Henrique dizia: você tem razão. Aí entrava então um assessor, o assessor que tinha participado das duas reuniões, dizia: mas você disse algo para o primeiro e disse o oposto para o segundo, o senhor concorda com os dois? Isso é muito esquisito. Aí o presidente Fernando Henrique disse: você tem razão. E assim ele sobrevivia. O Lula é o contrário, não é que ele concorda com o que as pessoas pensam, que era o caso do Fernando Henrique. Ele quer convencer, ou parece que quer convencer as pessoas de que ele acha aquilo que ele diz e, no fundo, você fica um pouco em dúvida, sem saber exatamente o que ele acha. De forma que o mais correto é avaliar o que ele faz, porque aquilo que ele fala tem se tornado cada vez mais gelatinoso. Não é um erro, mas é uma escolha. E quando um governante adota um estilo gelatinoso, quando um governante vai para cá, vai para lá, quem está ouvindo não consegue mais entender a cabeça do governante. E isso vale para os assessores dele que se atrapalham com ele, isso vale para quem conversa com ele. E como, ao conversar com ele, sai com a impressão de que ele acha aquilo que ele disse, depois muitas vezes se surpreende ouvindo o oposto. Então, o presidente Lula, ele, por exemplo, participou de um evento sobre o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, e ele disse o seguinte: olha, toda vez que a gente está cuidando de fazer política social é tratado como gasto. Foi uma doutrina de palavras criadas para induzir a gente a determinados erros. Então ele estava dizendo que despesa com saúde, despesa com educação não é gasto, é investimento. Pagamento de salário não é gasto, é investimento. Pagamento de previdência não é gasto, é investimento. Só que todos esses pagamentos são gastos. Isso não é uma discussão ideológica. Isso é uma classificação contábil. Não está por aí, não aceita, quer dizer, é uma discussão que não aceita ou não deveria aceitar interpretação. Como 2 mais 2, não dá para a gente discutir se é 4, se é 5, se é 3. É 4. E acabou, não tem discussão. É 4 aqui, é 4 na Venezuela, é 4 na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na Rússia, nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar. E o conceito de gasto, o conceito de investimento, o conceito de déficit, o conceito de superávit, são conceitos que são aceitos e adotados internacionalmente. Não se trata de uma discussão ideológica. Então, eu posso achar adequado fazer um determinado gasto, mas eu não posso mudar o nome de gasto para investimento só porque eu quero. Não é investimento, é gasto. Alguns gastos são fundamentais. Alguns gastos são classificados como investimento e outros não são classificados como investimento. Algumas despesas são classificadas como investimento e outras não são. Volto a dizer, é internacional esse conceito.
Aí o presidente fala isso num evento para o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Aí ele vai se reunir com os banqueiros, junto com o ministro Haddad, e ele diz aquilo que os banqueiros querem ouvir. O compromisso dele com a taxa de juros, o compromisso dele com a austeridade, o compromisso dele com a responsabilidade fiscal. E aí quem sai de uma conversa como essa, tendo visto a anterior, sabendo que em seguida ele vai dar uma entrevista falando o oposto do que disse, fica esperando as ações. Diz, olha, eu não vou mais interpretar o presidente pelas palavras que ele usa para conversar com a sociedade, porque isso perdeu um significado muito claro. Ele está fazendo isso de maneira intencional, não é um acidente. Eu vou começar agora a avaliar as ações. E no campo das ações, a gente tem um governo hesitante, um governo extremamente hesitante, um governo em que um pedaço importante, o coração, aquilo que seria o coração do governo, que é a área econômica, formada pelo Haddad e pela Simone Tebet, não consegue imprimir uma discussão real no governo. Então não conseguiu, pelo menos até agora, adotar a responsabilidade fiscal como algo importante. Fernando Haddad deu uma entrevista muito boa para a jornalista Mônica Bergamo, nossa colunista aqui da Band News FM. E quando perguntado sobre o compromisso do presidente com a responsabilidade fiscal, que ele só poderia dizer até agora nenhuma, ele falou, não, o presidente é aquele que no passado teve mais compromisso com a responsabilidade, fez superávit, tudo no passado, porque no momento, no gerúndio, no que estamos fazendo, o que estamos alcançando, não tem nada, não veio nada, não saiu nada. É um governo que toda hora apronta uma. Ontem a Juliana Rosa nos trouxe mais uma de um ajustezinho para poder não contabilizar certas despesas de estatais, mexendo na maneira de colocá-las no orçamento. Então é um governo do truque, é um governo que apronta, é um governo que se vale de alguns dados que são vitaminados, saudáveis, mas vitaminados por um número ruim, que é o endividamento público, mas que na aparência passam uma sensação de conforto, porque é o desemprego caindo, é o crescimento econômico que está aí. Agora, de onde vem o crescimento econômico? De onde vem o desemprego caindo? Parte do desemprego caindo tem a ver com as despesas dos planos sociais. Então a gente tem um pedaço da população recebendo um plano social e tem menos gente procurando emprego. Também tem aumento de massa salarial e em função disso um elemento importante tem sido os programas sociais. E o crescimento econômico, se a gente não olhar para o que está acontecendo com a dívida pública, ele vai se perder, porque a gente vai pagar a conta lá na frente. Fernando Haddad disse isso com todas as letras para Mônica Bergamo. Passou na entrevista que ele deu para ela a preocupação dele com o compromisso que o presidente, infelizmente, não está demonstrando. Então, eu não sei se você, ouvindo as palavras, já tinha pensado sobre isso, não sei se você acha isso que eu estou achando, mas a questão central é: o presidente Lula perdeu o direito de dizer para onde está indo o governo pelas palavras dele, porque ele diz aquilo que a audiência quer escutar. Ele agora, ao perder esse direito, ele se impôs, ou ele acaba sendo obrigado a demonstrar aquilo que ele fala. E um presidente ou um governo que perde o poder de guiar o país por compromissos falados, assume um risco maior, porque é aquilo, eu só vou acreditar no que eu vejo. Então vira uma sociedade de São Tomé. O mercado começa a ficar mais desconfiado, né? Os banqueiros ficam desconfiados, e aí, banqueiro, mercado desconfiado é um problema, porque as relações e os contratos e os empréstimos são todos feitos de acordo com projeções. Como é que a gente vai estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E para quem olha para esses números, fica todo mundo preocupado, porque não adianta ficar só olhando a Selic, a próxima Selic, se vai cair, se vai subir. Tem que olhar para onde as coisas estão sendo projetadas. Eu não sei se você concorda ou discorda,
mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.